Senhores, o que define a nossa vida? O que define a sua vida? O que você tem, possui de mais importante? Cônjuge, filhos, trabalho, saúde, posição social? Na última oportunidade, nós aprendemos que a nossa condição diante de Deus, fora de Cristo, é desoladora, terrível. Nós somos pecadores, condenados, e a lei, ela não pode nos justificar diante de Deus, pode apenas revelar a nossa condição, revelar o nosso pecado. E diante da nossa falência espiritual, nós vimos então que Paulo escreveu: mas agora, sem a lei, se manifestou a justiça de Deus. Fizemos assim um panorama desta passagem que nós vamos estudar a fundo, aprendendo como Deus pode salvar pecadores sem deixar de ser justo. Vimos algumas coisas que envolvem a doutrina da justificação e como a justiça que vem de Deus, ela é imputada a nós por meio da fé. Vimos isso de uma forma panorâmica e nós vamos, nas próximas mensagens, ver isso, como eu falei, praticamente palavra por palavra. Sendo assim, avancemos na leitura da Escritura, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, a partir do verso 21, onde a Santa Palavra nos diz o seguinte: mas agora, sem a lei, se manifestou a justiça de Deus, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. Isto é, a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há diferença, porque todos pecaram e estão destituídos, têm falta ou estão privados da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Até aqui. Vamos ao Senhor mais uma vez em oração. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, glorificamos o Teu santo nome por toda graça e misericórdia que Tu tens derramado sobre a nossa vida, pela oportunidade de estarmos mais uma vez reunidos no Teu nome, no dia que Tu santificou e nos ordenou que separássemos para Ti. Pai, estamos diante da Tua palavra e confessamos a nossa dependência do Teu Santo Espírito para que possamos entender, para que possamos crer e para que possamos ser transformados, edificados pela Tua palavra. Glorifica então, Senhor, o nome do Teu Filho, a obra do Teu Filho e a Tua Santa Palavra em nosso meio hoje. Pedimos isso e Te agradecemos por isso, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, hoje nós veremos que nós necessitamos avaliar o uso do termo mas, analisando aquilo que nos define e aquilo que nos foi feito. Depois, sabendo que Deus concedeu imerecidamente a justiça que nós necessitávamos, veremos o que significa a justificação e a sua importância. Por fim, nós veremos que a justificação é a justiça que Deus providenciou e planejou desde a eternidade. Nos versos que nós estamos estudando, Paulo, ele repetiu quase que palavra por palavra aquilo que ele já havia escrito no capítulo 1. E quando nós vamos lendo essa perícope, nós vemos que na sua argumentação ele repetiu muitas palavras e proposições. Inclusive, esse texto específico que nós estamos vendo, essa parte que vai do verso 21 até 28, pelo menos, é complicado porque há poucos verbos. Paulo está soltando sentenças soltas que estão alinhadas e unidas pela graça e pela revelação de Deus do Antigo Testamento, mas
a construção é complicada. Ele repetiu muitas palavras, ele repetiu muitas proposições, e assim, meus irmãos, eu não me envergonharei de também parecer repetitivo. Se nós estamos querendo aprender com Paulo, nós não devemos ser apressados ou relevar algo que o Espírito Santo de Deus inspirou o apóstolo a registrar para a nossa instrução. Irmãos, eu vou fazer hoje algo inusitado. O primeiro tópico, ele será basicamente a aplicação da exposição. Eu vou inverter a ordem. Eu primeiro vou aplicar e depois dar a razão do porquê aplicar. Pode parecer estranho, mas no final vai fazer sentido. Assim, vamos ver em primeiro lugar que nós precisamos recalcular a rota. A maioria dos irmãos usa os maravilhosos aplicativos de GPS, né? Isso é bênção de Deus, isso é graça. Às vezes eu vou visitar algum irmão e aí eu coloco o endereço e começo a vir para lá, vir para cá, né? Pega a primeira direita, vire à direita. E eu fico imaginando se o irmão tivesse me dado essas coordenadas e dito, olha, irmão, assim você vai toda a vida reta, depois quer para a direita, aí então já não é toda a vida reta, que a gente ia se perder. Mas, com o GPS, normalmente, nós também somos desobedientes. A moça, ou o moço, a voz que você quiser colocar, te dá instruções, às vezes ele dá meio em cima da hora, é verdade. Mas nós temos uma tendência a não obedecer. E aí o que faz? Um barulhinho característico que praticamente diz assim, o burrinho, recalculando tudo. Nós precisamos recalcular também a rota das nossas vidas. E vamos ver o uso inadequado que fazemos do termo mas. Mas agora, diz o verso 21. Na última oportunidade que eu expus o texto de Romanos, nós falamos bastante sobre essa bendita conjunção mas. Foi até o título da mensagem. Após a primeira metade do Evangelho revelar a falência espiritual de todo o homem e a sua desesperada condição, aquilo que nós chamamos de más novas, a má notícia, que deve fazer parte da pregação do Evangelho, porque antecede as boas novas e dá razão para as boas novas, nós vimos então que Paulo ele iniciou a segunda metade do Evangelho, iniciou as boas novas, com essa importante conjunção. Mas, esse mas é glorioso. Mas, agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, manifestada pela lei e pelos profetas. Entretanto, talvez nós usemos constantemente em nossas vidas outro mas, outra conjunção, mas não tão gloriosa. Os irmãos lembram da época do governo Bolsonaro? O consórcio de mídia era obrigado a noticiar alguma conquista do governo e logo após noticiar essa conquista, usava então essa conjunção adversativa. E aí nós ouvimos coisas absurdas como o desemprego diminuiu, mas... Lembram disso? A inflação baixou, mas foi criado até um termo maravilhoso, despiorou. É uma criatividade. Irmãos, eu temo que diante do Evangelho, diante da justiça de Deus, que vem de Deus por meio de Cristo Jesus, diante da justificação pela fé, nós também utilizemos a conjunção mas de forma errada. Isso é muito sério. E somente pensar sobre isso me deixou bastante preocupado. Porque isso tem a ver com o nosso entendimento, tem a ver com a nossa fé, com o nosso amor a Deus, nosso amor a Jesus Cristo, nosso amor à palavra inspirada, a nossa segurança. Perdão. E tem a ver com a nossa salvação.
O mau uso que fazemos revela, na melhor das hipóteses, um desconhecimento ou uma falta de compreensão da doutrina da justificação. Essa é a melhor das hipóteses, que já não é muito boa. As outras hipóteses são piores, porque talvez revelem o nosso desprezo pela obra de Cristo, talvez revelem a nossa ingratidão, ou então elas testemunhem que nós não experimentamos, que nós jamais experimentamos verdadeiramente a justificação. E isso é sério, bastante sério. O que eu quero dizer com o mau uso da conjunção mas diante do Evangelho? Irmãos, nós erramos quando diante das adversidades nós falamos ou no mínimo pensamos mais ou menos assim: sim, eu era um pecador miserável, condenado, que foi salvo pela graça mediante a obra de Jesus Cristo. Mas, observe o adversativo. Mas eu não consigo aceitar o abandono do meu esposo, mas eu não consigo aceitar a perda do meu filho, a perda do meu emprego, da minha casa, do meu trabalho, da minha posição social. Sim, eu creio em Jesus Cristo, mas eu não consigo viver aonde estou vivendo, não ter uma casa melhor, um carro melhor, um corpo melhor, um cônjuge ou filhos melhores. Mas eu não consigo viver da forma como eu estou vivendo. Sim, eu creio em Jesus, mas eu não consigo aceitar a falência, eu não consigo aceitar a deficiência física, eu não consigo aceitar a limitação do meu corpo por conta da idade ou por conta de uma enfermidade. Não, eu sei, eu creio em Jesus Cristo, mas eu não consigo aceitar a perda daquela promoção, a perda daquela oportunidade. Sim, eu sei que sou salvo, mas eu não consigo aceitar que fulano não me ame, que eu não possa namorar Beltrano, e etc. Abra comigo Mateus capítulo 13, verso 3, rapidamente, Mateus 13, 3. Eu poderia, meus irmãos, ficar aqui até de noite e virar a noite dando exemplos do uso inadequado da conjunção adversativa mas nas nossas vidas. Mas eu creio que os senhores entenderam aonde eu quero chegar. E para deixar isso bem alinhado, vejamos. Capítulo 13, verso 3. Jesus de muitas coisas lhes falou por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. Olha o verso 7. Outra parte das sementes caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram a semente. Olha o verso 22. O que foi semeado entre os espinhos é aquele que ouve a palavra, porém as preocupações deste mundo e as fascinações das riquezas sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. Irmãos, Jesus, ele não veio resolver os nossos problemas. Jesus, ele veio resolver o nosso maior problema, que é a nossa situação diante de um Deus puro, santo e justo, a qual é todo-poderoso, e nós desafiamos com a nossa desobediência e estamos numa situação de condenados, alienados da glória de Deus. Eu ouso dizer que Jesus não está preocupado com o nosso bem-estar atual, mas está preocupado com o nosso bem-estar eterno.
Claro, Ele cuida de nós, eu não estou negando isso, Ele zela por nós, Ele nos abençoa diariamente, mas, meus irmãos, Jesus Ele não veio morrer para nos fazer prósperos e felizes. Isso é o que eles chamam de teologia, que na realidade é teoria da prosperidade, ou do triunfalismo, ou da confissão positiva, ou qualquer outro nome que seja usado. Mas isso não é evangelho. Só que nós muitas vezes, debaixo do evangelho, nos comportamos com pensamentos idênticos àqueles que não estão sendo alimentados com o evangelho. E aí algo está problemático na nossa vida. Recalculando. Otávio. Jesus ele não veio nos fazer prósperos e felizes, saudáveis e bem empregados, libertos de vícios e com uma família restaurada. A sua obra, meus irmãos, foi obedecer à lei passivamente, carregando todos os nossos pecados, morrendo em nosso lugar como nosso substituto. Assim como obedecendo à lei totalmente, satisfazendo a Deus de forma ativa. E acreditando esta obediência a nós como sendo nossa. O problema, meus irmãos, não é a miséria que nós vivemos. O problema é o que nós fazemos desta miséria. E muitas vezes nós fazemos desta miséria algo mais importante do que termos sido justificados por Deus por meio de Cristo. Assim fracionamos a nossa miséria. E miseráveis que somos, diminuímos o valor da justificação. Nós tratamos a obra de Cristo, a justificação, com tudo aquilo que está envolvido: salvação, perdão, aceitação, adoção, glorificação, como algo periférico. Nós tratamos estas coisas como algo periférico, algo que vem antes de um mas, aonde aponta para a coisa mais importante. Eu temo até falar isso, mas tanto eu quanto os senhores deveríamos temer ainda mais o pensar, o falar ou o sentir que a justificação não seja a coisa mais importante da nossa vida. Ah, pastor, é importante, mas não tem mas. Não pode ter mas. Tem misericórdia de nós, Senhor. A certeza da nossa merecida condenação deve nos humilhar. Assim como a certeza da justificação gratuita deve nos fazer exultar. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos, diz o apóstolo Paulo. Porque nem para nos alegrarmos nós somos obedientes. Contristados, mas sempre alegres, diz o apóstolo Paulo. A vida não é um mar de rosas, mas a alegria no Senhor, pelo que Ele fez por nós, deve ser superior, deve ser a coisa mais importante da nossa vida, de tal maneira que transforme todas as outras coisas em esterco, sejam coisas boas ou coisas más. Isso é a coisa mais importante das nossas vidas. Meus irmãos, que o Salmo 63, verso 3, possa ser verdadeiro em nossa vida. E o que diz lá? Porque a tua graça, outras traduções colocam o teu amor, ou a tua benignidade, ou a tua misericórdia, tudo isso é graça, porque a tua graça é melhor do que a vida, e por isso os meus lábios te louvam. Será que nós podemos dizer isso? Que a graça de Deus é melhor que a vida? Mas
Sim, a graça é importante, mas vejamos aquilo que nos define. E aí eu pergunto, o que define você, meu irmão? O que nos define? O que te define? A sua cor, o seu status social, as suas posses, o seu nome ou a sua família, o seu grau de instrução, o seu trabalho, o seu gênero ou agora a orientação sexual? O que define vocês? Serem empresários? Serem bem-sucedidos? Será que a maternidade ou a paternidade? Será que o que define a nós é sermos esposos ou esposas? Vocês já ouviram aquela conversa? Era moda um tempo atrás e agora sumiu do mercado. Que dizia mais ou menos assim: eu sou tudo aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou tudo aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Os proponentes desse mote, eles erravam o alvo, mas falavam uma verdade. De fato, nós somos tudo aquilo que a Bíblia diz que nós somos. E Paulo, desde o verso 18 do capítulo, aqui no verso 20 do terceiro capítulo, ele está tratando de identificar aquilo que define todo homem natural. Miserável, corrupto, condenado, pecador, miserável. Qual é a nossa natureza, então? É exatamente essa. A nossa natureza é ser corrupta e pecadora. Qual é a nossa condição? É de condenado, é de debaixo do pecado, debaixo da ira de Deus. Veja, em outros lugares a Bíblia afirma que nós nascemos como inimigos de Deus, que nós éramos não seu povo, que nós estávamos debaixo da ira e da maldição, estando mortos em delitos e pecados. É isso. E foi isso que nós vimos até agora, na primeira metade do Evangelho, na carta de Paulo aos Romanos. A má notícia, a falência espiritual da humanidade, e que ninguém pode fazer absolutamente nada para sair dessa condenação, dessa situação, revelando então a necessidade universal do Evangelho. Porque essa é a nossa definição fora de Cristo Jesus. Essa é a definição de todo aquele que não está em Cristo Jesus. E aí, meus irmãos, é aqui e somente aqui, após a total falta de esperança, que renasce uma esperança que vem do alto. Mas, olha o mas aqui. Mas em Cristo Jesus nós somos novas criaturas. As coisas que passaram ficaram para trás. Então o que nos define não é aquilo que nós temos, aquilo que nós somos, ou aquilo que nós adquirimos, ou que perdemos, ou que desejamos. E após sermos regenerados, o que nos define também não é a condição natural de todo homem carnal. Entenderam? Há um mas. Ele dito. Parafraseando o poeta Carlos Drummond de Andrade, tinha um mas no meio do caminho. No meio do caminho tinha um mas. E bendito mas. Nós jamais podemos esquecer desse mas, porque esse mas está no meio do caminho entre o nosso nascimento e o abismo eterno. Nós não podemos esquecer, porque ele muda tudo. Nós éramos inimigos de Deus, mas em Cristo fomos reconciliados e somos agora chamados amigos de Deus. Nós estávamos mortos em delitos e pecados, mas em Cristo recebemos vida eterna e abundante. Nós não éramos povo de Deus, mas em Cristo somos povo de propriedade exclusiva de Deus.
Nós estávamos afastados de Deus, mas em Cristo somos adotados como filhos. Nós estávamos debaixo da maldição divina, mas em Cristo nós somos chamados de bem-aventurados. É isso que nos define, meus irmãos. Esse é o uso adequado do mas. A Bíblia revela quem nós éramos, mas também revela quem nós somos. E o que nós somos, somente somos por conta daquilo que foi feito por nós. Deus derramou o seu amor, enviando o seu Filho Jesus Cristo, que derramou o seu sangue, a sua vida para nos justificar. E então Deus atribuiu a sua justiça a nós, essa justiça perfeita, obtida pela obra de Jesus Cristo. Ele atribuiu a nós por graça, mediante a fé, nos justificando. Meus irmãos, que nós jamais falemos, pensemos ou sintamos novamente que a justificação seja algo secundário na nossa vida. Assim, vejamos, em terceiro lugar, o uso adequado do termo mas. Porque diante destas coisas, sendo definidos por aquilo que foi feito por nós, por esse bendito mas que revela como Deus interveio na nossa situação, nós devemos aplicar isso, descendo para o uso adequado do termo mas também no nosso dia a dia, também nas nossas vicissitudes. Tendo a correta consciência daquilo que nós merecíamos e daquilo que nós recebemos gratuitamente e imerecidamente, nós podemos recalcular a nossa rota, colocando as coisas no seu eixo, colocando elas nos seus devidos lugares, centralizando a nossa vida em Deus e naquilo que Ele fez por nós. Merecíamos o inferno, a condenação eterna, o lugar de miséria e angústia eterna, onde agonia sem fim, choro e ranger de dentes seria a nossa companhia. Sim, merecíamos, mas nós vamos receber isso? Não vamos. E por quê? Porque Jesus pagou o preço dos nossos pecados, mas Ele viveu em perfeita obediência e essa obediência ela é atribuída a nós. O pior castigo do inferno, meus irmãos, é a separação de Deus. Aquilo que a Bíblia chama de dano da segunda morte. Isso é algo inimaginável. Mas podemos viver diante dele hoje e viveremos diante dele eternamente. Responda sinceramente, o que é pior? O inferno ou perder o emprego? O inferno ou não ter filhos? Ou perder o filho? Ou falir? Ou ser desprezado? Ou ser humilhado? Ou ser roubado? O que é pior? Ou não conseguir algum bem, posição ou relacionamento? Eu espero que todos nós concordemos que a separação eterna de Deus e da sua influência bondosa seja considerada por nós como a pior de todas as coisas. Foi um momento de lamento de Cristo na cruz, quando Ele experimentou a ausência de Deus e nós não conseguimos imaginar, nenhum ímpio, nenhum ateu, nenhum satanista consegue imaginar, sentir o que é a completa ausência da graça e da bondade, dessa influência divina sobre a sua vida, e isso é o inferno. Assim, meus irmãos, além do mas, como Paulo escreveu, ser uma dádiva basilar da nossa alegria, por causa da intervenção divina na nossa história, nós podemos descer ao nível dos problemas diários e inverter o uso inadequado da palavra mas, tornando então adequado. Assim nós devemos pensar, sentir e falar da seguinte forma: eu não tenho isso ou aquilo, eu não consegui isso ou aquilo outro, eu perdi essas coisas,
mas eu não desanimo, porque eu fui justificado pela fé na obra de Jesus Cristo, eu fui salvo e adotado por Deus Pai por meio do seu Filho, nosso Salvador e nosso Senhor. Veja, e isso não deve ser aquele consolo fútil que muitas vezes nós damos ou recebemos. Isso não deve ser pensado ou dito como uma coisa secundária, como não deu certo, mas Jesus te ama. Não, de forma alguma. Não é, eu não consegui o que eu queria, eu perdi aquilo que amava, mas eu tenho Jesus. Não, longe de nós. O que nós devemos pensar e proclamar é esse mas, sabendo, crendo, dependendo e vivendo Ele como a coisa mais importante das nossas vidas. Este é o centro, este é o eixo da nossa existência. Podemos não ter nada, podemos perder tudo, podemos sofrer tudo, porque podemos todas as coisas em Cristo que nos fortalece. Em outro lugar, Paulo escreveu assim: o que para mim era lucro, isso eu considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, eu considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele. Note, não tendo justiça própria, que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. É basicamente a aplicação de Romanos, capítulo 3, verso 21 até 24. A única coisa que nós precisamos ter, meus irmãos, e que aquele que tem jamais poderá perder, é Jesus Cristo. E a justificação pela fé é a garantia que nós jamais seremos afastados ou rejeitados por Deus. Entende isso? Ao colocar o mas no devido lugar e as coisas no devido lugar, pessoas são mortas ao longo da história, martirizadas por causa de Cristo, por causa da sua fé. Elas usaram o mas de forma adequada. Não, se não me falha a memória, foi Policarpo. Policarpo foi discípulo de João, os primeiros bispos da igreja, discípulo direto de João, perseguido pelo império. Quando foi preso, isso nos seus 92 anos, se não me engano também, ele disse para os seus discípulos o seguinte: nós teremos um café da manhã amargo, mas a nossa ceia hoje será gloriosa, porque será na presença de Deus. O que são os nossos problemas? Ou as nossas vantagens diante daquilo que nos foi feito, que nós não poderíamos fazer e que nós não podemos perder, porque foi garantido, homologado, assinado pelo sangue Cordeiro de Deus. Avancemos. Em segundo lugar, vamos ver a justiça que nós necessitávamos. O que significa a justificação? Eu confesso que eu só vou tocar nisso hoje, meus irmãos, para justificar essa primeira parte. Porque novamente vai parecer estranho o que eu vou dizer. Mas após o panorama da última exposição, hoje eu vou falar bem superficialmente sobre alguns conceitos da justificação. Por quê? Porque nós veremos esse termo, essa doutrina e as aplicações profundamente e exclusivamente na próxima mensagem. Vai ser focado só nesse termo. Dito isso, a primeira coisa que nós precisamos compreender é o significado do termo justificar. Veja, na Bíblia, esse é um termo jurídico que equivale ao ato de um juiz pronunciar uma sentença
oposta à de condenação. Sendo assim, observe que significa declarar justo e não fazer justo. É oposto à condenação. Quando você não condena, você não torna aquela pessoa santa. Você diz que ela não deve ser condenada por alguma razão. O Antigo Testamento, ele usa o verbo justificar, mais do que o substantivo justificação, como uma ação divina onde o homem é confirmado ou declarado justo ou estando com a razão. Mas sobre a intervenção divina. Veja, Paulo, ele empregou o verbo justificar com essa mesma ênfase, evitando tanto quanto possível utilizar o substantivo justificação. A doutrina é justificação. Mas Paulo utiliza o verbo. E por que ele faz isso? A mesma razão do Antigo Testamento. Porque o verbo denota a ação poderosa de Deus, efetuando a mudança na condição do homem pecador diante dele, e declarando judicialmente que aquele que crê em Jesus Cristo, ele é justo por meio da imputação de uma justiça exterior a ele. A justiça de Cristo, que vem de Deus, que redimiu, perdoou o pecador, verso 24, que propiciou, que satisfez a Deus, verso 25, estabelecendo assim que a relação entre o pecador justificado e Deus está correta. Correta. Justificar também significa tornar correto. Correto não no sentido de moral, de perfeição moral, mas de não deve. Foi pago. Justificar, portanto, é declarar como que num tribunal que um homem não está mais sujeito a qualquer penalidade e que ele então deve ser tratado com todos os privilégios devidos àqueles que obedeceram à lei, ainda que ele não tenha obedecido. Entendem, meus irmãos, por que isso é mais importante que as nossas preocupações? Porque a justificação, ela se refere à inauguração da vida de fé, o início da vida cristã, mas não somente a isso. Ela tem um ponto escatológico também, porque ela se refere à consumação final. É algo realizado uma única vez que tem consequência eterna. Veja, essa declaração, justificado, é um veredito imediato à conversão do homem. Assim que nós nos convertemos, somos declarados por Deus justificados. Aí se nós formos olhar a Ordo Salutis, a ordem da salvação, nós vamos entender o seguinte, que aquele que foi eleito por Deus, após ser regenerado pelo Espírito Santo, é eficazmente chamado por Ele. Então, a fé e o arrependimento, que são dons de Deus, concedidos por Ele, faz com que o pecador creia, se arrependa, e nesse momento ele é justificado e adotado, sendo depois, até o final da vida, santificado pelo Espírito Santo de Deus, enquanto aguarda a glorificação que é certa. Paulo, quando vai explicar isso, ele coloca glorificou no passado, porque é certo. Sim. A justificação, então, ela não só é o início da caminhada cristã, como ela antecipa o veredito do juízo final. Todos seremos julgados, crentes e descrentes, mas nós temos já um veredito antecipado. Declarado antecipadamente a nossa abstenção. Veja o que Paulo escreve. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará?
É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Dessa forma, meus irmãos, a vida do justificado no presente é uma antecipação e uma participação adiantada do livramento da ira vindoura. O crente, ele não está mais debaixo da lei, da condenação da lei. O crente, ele não está mais debaixo da ira de Deus. Em outro lugar, Paulo diz assim: logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Entendem como as coisas começam a fazer sentido? Isso é capítulo 5 de Romanos. Irmãos, nós devemos louvar a Deus. Jamais podemos pensar ou deve sair dos nossos lábios algo como: eu sei que sou salvo, eu sei que Jesus morreu por mim, mas está difícil, mas eu não aguento. Não, meu irmão, não. O correto deve ser: eu posso estar triste, eu posso estar com dor, eu posso estar falido, eu posso ser perseguido, eu posso estar confuso, eu posso estar à beira da morte, eu posso ter falhado, eu posso ter pecado, mas eu fui justificado pela fé em Cristo e não há mais nenhuma condenação, e eu tenho ainda como minha a justiça perfeita de Cristo, sendo aceito por Deus como filho através de Cristo. Vejamos a importância da justificação. Nós não somos salvos pela doutrina, correto? Não é a doutrina que nos salva. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Então, o que eu quero dizer com isso? Aquele irmãozinho que não consegue entender essa doutrina, ou que não consegue definir ou explicar essa doutrina, mas ele crê em Jesus Cristo, ele depende de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados, e ele vive de maneira fielmente de acordo com a medida de fé e entendimento que ele recebeu. Esse irmãozinho está salvo. Ele é salvo. Ele é salvo. A gente não vai fazer uma prova final, um teste final no julgamento. Papel em branco, uma caneta e 30 minutos para definir. Não é assim. Contudo, nós temos o privilégio e devemos então compreender aquilo que Paulo escreveu para o nosso bem e para a glória de Deus, para amadurecermos na fé. Nós vimos na primeira parte que nós somos facilmente tomados pelo desânimo e que perdemos a medida das coisas, tirando aquilo que é realmente importante do centro das nossas vidas. Essa doutrina, meus irmãos, ainda que com algumas falhas imperdoáveis quanto à sua aplicação, ela remonta desde Agostinho. Desde Agostinho. Veja, ele entendia que a justiça de Deus não se referia à justiça pessoal de Deus como seu atributo, mas à justiça que ele concede a pecadores, a fim de justificá-los. Então, passa-se tempo, se coloca um monte de entulho sobre essa doutrina, mas o remanescente fiel vai muito bem, obrigado, foi muito bem, obrigado, hoje está na igreja triunfante, nos aguardando, né? No século XVI, lá na Reforma Protestante, o entendimento dessa doutrina, ele assumiu então uma devida importância. Lutero, ele se debateu com o conceito de justiça de Deus no capítulo 1 de Romanos, no verso 17. Eu acho que até citei na última mensagem. Ele acreditava que Deus era justo
Ele era, mas que o verso estava dizendo que Deus era justo e que ele pregava essa justiça para recompensar os obedientes e castigar os pecadores. Assim, ler que no Evangelho é revelada a justiça que vem de Deus não trazia conforto algum para Lutero, muito pelo contrário, apenas temor. E esse era o entendimento do senso comum da época, ao ponto que Lutero escreve, né, em seu diário de forma bem sincera: eu odeio um Deus que exige isso de mim, porque ele não pode me amar, ele me odeia também. Quando ele entende isso, tudo muda. Porque Lutero ele se reconhecia como pecador. Ele não conseguia imaginar como a revelação da justiça de Deus como um atributo poderia ser uma boa nova para pecadores. Eu já sou pecador, eu sei que Deus é justo, então Deus é justo e o seu Evangelho não fecha. Mas, quando ele entendeu que a justiça que vem de Deus se refere à justiça que Deus imputa aos pecadores, que vem dele e é atribuída aos pecadores, cobrindo os seus pecados, permitindo que fossem então considerados justos aos olhos de Deus, ele se converteu. E aí começou toda uma modificação da sua vida, e esse foi o estopim para a Reforma Protestante, muito antes da controvérsia sobre as indulgências. As indulgências ficaram famosas porque tocou no dinheiro. E aí, quando tocou no dinheiro, a Igreja Católica foi ver o que estava acontecendo. E quando ela foi ver o que estava acontecendo, viu que as ideias de Lutero eram perigosas, porque traziam a independência dos homens da Igreja, tendo Cristo como único mediador e vigário. Então, se hoje existe uma igreja reformada, foi porque essa doutrina foi redescoberta. Tanto Lutero quanto Calvino e todos os demais reformadores, com palavras diferentes, sustentavam que a doutrina da justificação pela fé é o artigo mediante a qual uma igreja permanece de pé ou cai. Irmãos, quando nós dizemos: eu sou salvo em Cristo Jesus, mas o problema está difícil, nós caímos. E veja, o desprezo ou a ignorância ou a oposição a essa doutrina hoje é a razão porque a maioria das igrejas que se dizem cristãs são tão débeis, rasas, ou já se afastaram totalmente da fé apostólica. A doutrina da justificação, ela ocupa uma posição central no Evangelho. Isso porque ela versa sobre a relação entre Deus e os homens, a sua relação como legislador e juiz e as suas criaturas, a nossa posição diante dele. Por isso que a primeira metade do Evangelho apresentada por Paulo é tão importante, porque coloca o homem diante de Deus. E o nosso primeiro problema é que somos pecadores, presos debaixo do pecado, condenados. O grande problema do homem é como ser aceito por Deus. E enquanto a lei condenar o homem, a comunhão com Deus ela é impossível. O que há é uma posição de culpa, de ira, de condenação, mas é a justificação pela fé, a justiça que vem de Deus mediante a obra de Cristo, manifestada pela proclamação do Evangelho, que resolve o problema do homem. Agora, esse homem regenerado, justificado, ele pode se aproximar do Criador para executar a finalidade principal para a qual ele foi criado, glorificar a Deus e desfrutá-lo plenamente e eternamente. Um último detalhe que é importante nós notarmos antes do último ponto: nós chamamos a doutrina de justificação pela fé. Contudo, a fé não é a base da justificação, porque se fosse, a fé seria uma obra meritória. A fé, além de ser dom divino, é apenas a mão vazia que nós estendemos para receber a Cristo e por meio dele sermos justificados. Portanto, meus irmãos,
A base da justificação é a graça manifestada na obra de Jesus Cristo. Como Paulo vai dizer lá em Efésios, capítulo 2. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, Ele nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, justificação pela fé é o nome da doutrina, mas a base é a graça e a obra de Cristo. A fé é a forma como nós nos apropriamos disso, e ela é dom de Deus. Em terceiro lugar, vejamos então a justiça que vem de Deus, como Deus providenciou essa justiça. Veja, Paulo nos ensinou que o Evangelho, a justiça de Deus, no verso 21, ela vem de Deus Pai. Assim como nós vimos lá no capítulo 1, no verso 17. Essa expressão, ela designa a justiça que vem de Deus, ou seja, ela foi determinada, preparada, providenciada, tornada acessível e revelada, manifestada por Deus. Assim, meus irmãos, nós podemos dizer que o Evangelho é totalmente de Deus. Veja, o primeiro verso da carta aos Romanos diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Nós nos acostumamos a falar sobre o Evangelho de Cristo. Isso não está errado, se nós não estivermos falando sobre a sua origem. Porque a sua origem é de Deus Pai. E nós acabamos deixando o Pai totalmente fora do nosso imaginário. No nosso zelo evangelístico, combatendo o antropocentrismo das pessoas, esse culto voltado para os homens, e tentando ser os mais cristocêntricos possíveis, nós nos concentramos muito no Filho e acabamos deixando o Pai de lado. O próprio mini evangelho, lá em João 3,16, diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmãos, nós não podemos esquecer do Pai. O Evangelho vem de Deus Pai. Ele é o iniciador. Ele amou os seus. Ele enviou o seu Filho para reconciliar os seus eleitos consigo mesmo. O pecado foi uma rebelião contra Deus Pai. Foi diante do Pai que Paulo nos levou até agora. É a sua ira que é revelada dos céus contra a iniquidade e injustiça dos homens. Nós pecamos contra Deus Pai. Davi, confessando o seu pecado de adultério e de assassinato, ele escreveu assim no Salmo 51: Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos. Nosso conceito de pecado, meus irmãos, deve sempre levar em conta, assim como o nosso conceito de justificação deve sempre levar em conta Deus Pai. A primeira metade do Evangelho é a má notícia de que o homem está debaixo da ira justa e santa de Deus Pai. Como então podemos escapar da ira de Deus? Como podemos escapar? O Evangelho, meus irmãos, veja, é nós sermos levados por Cristo ao Pai. Ele é o mediador, o único mediador entre Deus e os homens. O Evangelho não nos leva até Cristo, não é o ponto final. O Evangelho nos une a Cristo para irmos ao Pai. E é através da sua obra, dos seus méritos, da nossa posição nele, unida a Ele, que nós somos justificados e adotados por Deus.
Portanto, foi Deus Pai quem providenciou o nosso Redentor, Jesus Cristo. Ele enviou o seu Filho. Pedro escreve o seguinte: Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos. Para quê? Para conduzir vocês a Deus. Nós cremos em Deus por meio de Jesus. E tudo que Ele fez para nos conduzir ao Pai. Por fim, essa justiça foi planejada desde a eternidade. A justificação pela fé foi planejada por Deus desde antes da fundação do mundo. Não é uma obra contingente, mas algo determinado antes do tempo. Olha o que Paulo escreve: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. O Evangelho, meus irmãos, não é um plano B de Deus. Não é algo que Deus concebeu depois que a lei falhou. Não, é anterior à lei. Muitos ensinam que após a queda, Deus deu a lei para que o homem pudesse ser salvo por meio da obediência. Mas, como ele falhou nisso, então Deus enviou o seu Filho. Meus irmãos, isso é muito pior do que má teologia. Isso é uma blasfêmia contra Deus. A lei nunca teve o intuito de salvar, antes de revelar o pecado. O Evangelho é um plano anterior. O pacto da graça foi decretado na eternidade primeira, antes da lei, antes da queda. Veja, é porque o Evangelho foi concebido antes da fundação do mundo que ele pôde então ser testemunhado pela lei e pelos profetas. Toda a Escritura aponta para a promessa do Evangelho. Eu poderia ler o Antigo Testamento aqui apontando para isso, mas vamos dar só alguns exemplos. Gênesis 3,15, a primeira promessa, nós lemos que a semente da mulher, Jesus Cristo, haveria de esmagar a cabeça da serpente. Depois nós vemos a aliança de Deus com Abraão, onde o seu descendente abençoaria toda a terra, e onde foi instituído o sacramento da circuncisão e os sacrifícios que apontavam para a obra de Cristo. Temos a Páscoa, instituída na saída do Egito, apontando diretamente para a obra de Cristo. Depois do Pentateuco, temos os Salmos, praticamente como uma seta apontando para a obra de Jesus. Podemos citar o Salmo 22, que praticamente é uma descrição visual da crucificação. E os profetas, Isaías, por exemplo, Isaías 53, ou Jeremias 23, onde nós lemos assim: eis que vem dias, diz Yahvé, em que levantarei a Davi um renovo justo, um filho, e como o rei que é, reinará e agirá com sabedoria. E veja, e executará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo e Israel habitará seguro, e este será o nome pelo qual será chamado Senhor. Justiça nossa, a justiça que vem de Deus. Jesus, após a sua ressurreição, andando com aqueles discípulos desanimados no caminho de Emaús, que nós lemos na liturgia, o que ele fez? Ele mostrou para eles que toda a Escritura falava a respeito dele, falava a respeito da sua morte e ressurreição. Lembremos, meus irmãos, que os apóstolos e o próprio Senhor Jesus proclamaram o Evangelho sempre com base no Antigo Testamento. Não havia o Novo Testamento. A lei, os salmos e os profetas dão testemunho da justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo. Isso significa, meus irmãos, que pregar o Evangelho sem mencionar a lei, sem apontar que o Novo Testamento é o cumprimento do Antigo Testamento, é um movimento contrário à pregação apostólica. Erram todos aqueles que afirmam se interessar pelo Evangelho, pelo Novo Testamento, mas que desprezam o Antigo Testamento. É olhando para o Antigo Testamento que nós compreendemos a ira de Deus, a expiação por meio do sangue, a expiação de pecados, a necessidade de uma morte substitutiva de um cordeiro.
Todo o Antigo Testamento revela a justiça de Deus por meio de sombras e de tipos que apontavam para a obra de Cristo. Essa glória, essa justiça foi manifestada de maneira clara, colorida, tátil, sensível, completa e gloriosa em Jesus Cristo. E é feito sempre isso na proclamação do Evangelho. Aprendemos que aquele outro Evangelho que tem sido anunciado, que elimina a lei sacrificial ou cerimonial, que despreza a propiciação, porque tem homens hoje que são sensíveis e mais santos que Deus, e dizem que a ira de Deus será apaciguada por meio da morte de Cristo, não combina com Deus que é amor. Erram essas pessoas. Isso não é evangelho. A proclamação disso não pode salvar ninguém. Divorciar o Antigo Testamento do Novo Testamento é errado, porque o Novo Testamento é o cumprimento do Antigo Testamento. Repito para encerrar, que o Salmo 63 seja verdadeiro em nossas vidas, porque a tua graça é melhor que a vida, os teus lábios te louvam. Que Deus Pai seja misericordioso conosco, por meio de Cristo Jesus. Vamos ficar de pé, meus irmãos.